CDLcast, direto dos estúdios da Rádio TV CDL São Paulo. É novo por aqui? Já dá o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e acompanhe o nosso podcast. E hoje estou com uma convidada muito especial, a Cláudia Campos. Cláudia, bem-vinda. Já da casa. Estou muito feliz, muito obrigada, Ana, por estar aqui mais uma vez. Me sinto muito à vontade e feliz por uma nova pauta, né? Da gente estar trazendo aí um novo assunto aí. E um assunto muito importante que é a saúde, não é mesmo? Isso aí. Cláudia. E a Cláudia, né, ela trouxe alguns convidados aqui muito especiais, que é o Dr. Marcial Ribeiro Júnior, que tem formação em cirurgia digestiva, é CEO da operadora de saúde MedHealth. E também o Dr. Paulo Zetola, formação em Medicina do Trabalho e consultor técnico da MedHealth e responsável pela área de gestão médica. Bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado. Uma honra ter vocês aqui. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho, né, sobre a carreira de vocês, né? Como é que vocês se tornaram médicos, né? E mudaram para a área do empreendedorismo. Conta pra gente. Bom, eu vou começar então falando. Minha formação é de cirurgia do aparelho digestivo, né? E a minha mudança ocorreu, de fato, logo no momento em que eu estava finalizando a minha formação. Que depois de ter feito 4 anos de residência na área de cirurgia aqui no Brasil, eu fui fazer um 5º ano de residência, trabalhando como residente lá nos hospitais de Paris. E essa minha mudança eu sempre resumo da seguinte forma, no sentido de que sempre preocupado já na época com os meus pacientes que com frequência tinham dificuldades de conseguir ser atendidos mesmo quando tinham planos de saúde, de conseguir completar todos os tratamentos numa época que ainda era anterior, né, à nova lei dos planos de saúde. Eu sempre fui muito preocupado com essa questão do financiamento de saúde. E trabalhando no sistema público francês, eu, resumidamente, percebi algo que eu até então não valorizava. Porque quando a gente fala de sistemas de saúde que funcionam bem no mundo, a gente costuma pensar que ele funciona bem porque o país é rico e porque, tendo dinheiro, tudo dá certo. E a minha surpresa foi descobrir que, na verdade, lá no sistema francês, que posteriormente foi inclusive indicado pela Organização Mundial da Saúde como o melhor sistema de saúde do mundo, lá descobri que, ao contrário, existe sim um orçamento que é rígido, mas que funciona, e funciona porque ele tem uma série de características que vão desde permitir ao médico trabalhar de forma livre, como médico liberal, mas ao mesmo tempo buscando as soluções locais de saúde, prover esse sistema sem que os recursos, vamos dizer assim, deixem de estar alocados especificamente para serem investidos na saúde, sem perdas administrativas, sem perdas políticas, onde os recursos de quem paga são necessariamente utilizados na saúde de quem utiliza. E desta forma se consegue uma remuneração de forma justa, né, para os prestadores. E hoje o sistema francês, que funciona muito bem, ele é universalizado. Lembrando que, uma pequena particularidade, que a universalização do sistema na França, em vários países do primeiro mundo, é o último nível de qualidade do sistema, diferentemente do que ocorreu aqui no Brasil, onde a gente primeiro universalizou, sem que a gente tivesse um sistema e os recursos adequados para isso. Então a gente começa aí um problema. Lá não, lá eles conseguiram desenvolver isso, para lá no final, quando você tem 95% das pessoas dentro do sistema, você agrega os 5 que estão faltando e universaliza. Então essa foi a motivação. E aí quando voltei para o Brasil, sempre tentando pegar essa experiência, adaptar para a realidade brasileira, acreditando que este modelo é o que permite, né, ao nosso país chegar no sistema de saúde com mais qualidade. Continua sendo um desafio, né, porque a nossa cultura, a nossa experiência é de um sistema muito ainda copiado do modelo norte-americano, que é um modelo que tem qualidade, porém, sabidamente, é um modelo absurdamente caro, que mesmo para os padrões da riqueza americana hoje já se torna insustentável, e que nós copiamos aqui, e é por essa razão que hoje apenas uma pequena parte da população brasileira tem acesso à nossa saúde
suplementar, né? Saúde privada. Então, dentro deste desafio que a gente vem trabalhando já aí há praticamente 3 décadas, né? Mas sempre visualizando realmente soluções que são possíveis. Mas eu acho que esse é uma parte da conversa que nós vamos ter aí na frente, né? Que bacana. Conta pra gente, né? O que é a MedHealth? O que vocês fazem e quais serviços vocês oferecem? Bom, a MedHealth, ela é uma operadora de planos de saúde que tem algumas particularidades, eu diria, únicas até o momento, daquilo que a gente conhece no sistema. Então, por quê? Porque ela é uma operadora categorizada como uma operadora de medicina de grupo. Dentro dessa linha você tem diversas operadoras aqui no Brasil, né? Como, por exemplo, a Mil, por exemplo, né? Que é muito conhecida, é uma medicina de grupo. A MedHealth se enquadra dentro desta mesma categoria. O que muda é que, para a MedHealth, o objetivo é gerar populações saudáveis, porque com populações saudáveis nós teremos menos custos e, tendo menos custos, nós vamos ter preços finais mais baratos, de maneira que mais pessoas poderão ter acesso a um sistema de qualidade e, ao ter mais acesso, com mais qualidade de vida e mais saúde. E se a gente assim o fizer, se a gente considerar uma determinada quantia de recurso disponível naquele segmento, para aquela população, se eu tenho mais saudáveis, se eu tenho os mesmos recursos, significa que eu estou usando menos o sistema. Este recurso, diferentemente das outras operadoras, que normalmente fazem com que esses recursos virem lucro da operadora, no modelo MedHealth, esses recursos serão utilizados para remunerar melhor o médico ou cobrar menos de quem está pagando. E bacana. isto é a grande diferença. E você perguntar por que fazemos isso? Porque, primeiro, é a forma que a gente acredita ser a solução do sistema, e porque entendemos que a remuneração, de fato, tem que vir para todos, né? E de uma forma proporcional. Quer dizer, a operadora tem sua margem, sim, o prestador tem a sua margem, o contratante vai ter uma redução de custos, ou seja, todos estão ganhando. É uma visão de ganha, 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 que a gente chama, existe um perfeito alinhamento de interesses. Tá? Que, para não ir muito longe, depois a gente volta, se for o caso, nessa questão, hoje não ocorre exatamente porque, de um lado, você tem sistemas que estão voltados essencialmente para o doente. O sistema hoje é feito para atender o doente, ou às vezes até para criar a doença. Parece estranho falar, mas é a verdade. Tá? Então, vou dar um pequeno exemplo. Se você for pegar uma propaganda de televisão nos Estados Unidos hoje, você pega qualquer canal, praticamente o que você vai ver é o seguinte: primeiro, uma bela propaganda de uma comida pavorosa que é muito prejudicial para a saúde. E a próxima propaganda que vem é a propaganda do remédio para tratar a doença. Então você gera a doença e depois gera a necessidade de um tratamento que às vezes custa caríssimo. E alguém tem que pagar essa conta. Então, se eu não tivesse a doença, o tratamento pode continuar existindo, porém eu não vou precisar usar tanto recurso para usar aquele mesmo tratamento. Então, é esta lógica que ela é possível de ser invertida, um plano para a saúde, mas para isso tem que haver um alinhamento de interesses, que isso é o que caracteriza a MedHealth. Pleno alinhamento de interesses, operadora, cliente, médico. E ao fazermos isso, todos têm uma missão, que é onde fica o interesse de todos: ter uma população saudável. E população saudável, como eu falei, menor custo. Menor custo, menor preço. Né? E ao termos menor preço, a gente aumenta o número de vidas possíveis para estarem no sistema. Então, resumidamente, o caminho é a prevenção. Sem dúvida. É um modelo novo, né? Vocês trouxeram uma inovação aqui, né, para o mercado nacional. E qual foi, assim, o principal desafio que vocês enfrentaram aí com... Olha, nesses anos todos eu diria que é um desafio que a gente continua enfrentando. Por quê? Porque existe por trás de tudo isso que nós estamos falando um componente cultural muito forte, né? Então, hoje,
vamos dizer assim, o que se espera quando se fala hoje, quando as pessoas falam o que é um bom plano de saúde. A primeira coisa que as pessoas vão falar é que o bom plano de saúde é aquele que tem uma rede credenciada imensa, ou que vai dar a maior tecnologia possível e disponível. E, na verdade, esse é um viés cultural, e errado. Por quê? Porque hoje o que importa mesmo é que quando a pessoa precise de um atendimento, ela seja atendida por um profissional competente, qualificado, e que principalmente consiga resolver o problema da saúde dele da forma mais rápida e eficientemente possível. E não necessariamente ficar dependendo de uma série de exames e procedimentos que são feitos, que logicamente muitas vezes são necessários, mas que na nossa estatística brasileira e do mundo existe uma quantia inacreditável de procedimentos que são realizados de forma absolutamente desnecessária, ou seja, dinheiro sendo jogado fora do sistema. É um dinheiro que, fazendo um paralelo que eu falei agora há pouco, que se eu não estou gastando ele de forma desnecessária, eu vou usar ele aonde? Não para engordar o lucro da operadora, mas para poder remunerar melhor quem faz o trabalho. Não vou dizer que a operadora não ganhe mais, ganha, porque no nosso modelo, quanto maior for a economia, mais a operadora ganha. Ao contrário do que ocorre no mercado normalmente. A operadora ganha mais quanto maior for a despesa. Então, nesse sentido, é o que a gente, de fato, acredita. Na verdade, nós não estamos inventando, nós estamos trazendo uma série de experiências que já ocorrem no mundo todo. E ressalto que, à exceção dos Estados Unidos, todos os outros países de primeiro mundo têm modelos de saúde semelhantes a isso que nós estamos falando. Há um modelo francês, com algumas diferenças, modelo inglês, canadense, cada um com suas pequenas diferenças. Mas a lógica é sempre a mesma, é procurar dar saúde para a população e usar a tecnologia de forma adequada. Porque a tecnologia precisa ser de forma adequada. Né? Até agora eu fiquei caladinha, mas eu não aguento. Eu não aguento, porque daí eu queria fazer duas observações aqui, Ana, Sim. que é assim, em primeiro lugar, esse modelo que o Dr. Marcial está trazendo pra gente, né, dizendo, e é isso, hoje, como é que a saúde suplementar, ela dentro das operadoras de saúde, sejam elas cooperativas, sejam elas seguradoras, sejam elas medicinas de grupo, né, esse modelo, quanto mais houver o custo que a gente tem o jargão do sinistro, né? Quanto maior o sinistro, maior é o ganho, né, da instituição que faz a gestão aí do plano. No entanto, esse ganho vem dos reajustes dos planos. Sim. E quem paga essa conta são as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Né? Os contratantes dos planos de saúde que não conseguem mais, porque essa conta não fecha. Não vai fechar. Exato. Ponto. Do jeito que está. Né? E aí, Marcel, meu ponto aqui para você, e logo em seguida eu queria devolver para o Paulo, até para a gente também te ouvir, Paulo, né, e você se apresentar, que é o médico que cuida aí de toda a parte da gestão médica, como é que hoje, quando você fala de cuidar da saúde, isso está muito ligado à previsibilidade, né? O que a MedHealth aplica hoje dentro da sua carteira para você entender que eu tenho uma população com um determinado perfil e que aquilo eu vou investir um determinado valor, vou conseguir organizar esses custos dentro dessa régua, né, econômica de gestão. O que vocês fazem para fazer bater essa foto, para poder olhar para frente e dizer, aqui eu vou investir um pouco mais, eu vou gastar um pouco mais ali em seguida. Isso para você. E para o Paulo, para te pedir para você se apresentar também, Paulo, como é que está sendo o desafio de educar essa população médica dentro desse modelo, que também, né, essas escolas vêm com essa formação de cuidar da doença, de olhar muito para a diagnose e muito menos para essa coisa do atendimento, né? Essa coisa que todo mundo fala, atendimento humanizado, mas para esse atendimento em que esse protocolo prevê essa relação mais íntima do médico com o paciente, esse entendimento, e que às vezes não necessariamente passa por recurso tecnológico, passa mesmo pelo manejo, pelo trato, pelo entendimento, pela formação desse profissional, que a gente está vendo aí em inúmeras escolas de medicina, cada vez maior o número de escolas de medicina, são despejados profissionais no mercado, e que nós sentimos, sim, que não estão preparados para esse dia a dia. Então, vou deixar essas duas perguntas aí para a gente
em sequência. Eu já em seguida passo para o Paulo para ele poder detalhar isso, mas o que eu posso dizer é que o foco inicial, fundamentalmente, é fazer com que os pacientes sejam atendidos dentro de uma lógica que a gente chama de medicina de atenção primária. Isso envolve médicos de família e equipe multidisciplinar, porque o médico não faz tudo sozinho. Reforço aqui que o médico de família, ele é hoje um médico especialista, que tem vários anos de residência, que ele é treinado para quê? Ele é treinado para resolver entre 70%, 80% até 90% daquilo que ele recebe no consultório, sem depender de mais nada. Ele é treinado para isso. Ele é um médico treinado, por exemplo, para fazer um pré-natal, até o 7º mês, pelo menos. Ele é treinado para fazer o acompanhamento do recém-nato, que a gente chama de puericultura, porque realmente eu não preciso que seja feito por um pediatra, não preciso que um pré-natal de baixo risco seja feito por um obstetra, porque o obstetra está preocupado em atender lá o parto, né, fazer a cesariana quando necessário, assim como um caso mais sério, o pediatra vai estar acompanhando após o nascimento dessa criança. Fora disso, eu não preciso. E o médico de família, resgatando aquilo que muita gente aqui um pouco mais velha, né, como eu aqui, vai lembrar que é a figura daquele médico que me conhece, que sabe o que eu tenho, que eu falo muitas vezes assim, só de olhar no meu olho, ele já sabe se eu estou bem ou se eu não estou. Então isso gera uma economia muito grande, gera qualidade, gera satisfação. Este médico, junto com a sua equipe, ele analisa o paciente e dependendo das condições de saúde, ele faz toda uma programação do que aquele beneficiário ou do que aquela família está precisando. E aí se enquadra no que a gente chama os cuidados de saúde. Então, se ele tem um diagnóstico, por exemplo, de um diabetes, uma suspeita de diabetes, ele tem toda uma série de processos que ele vai fazer. Especialmente, primeiro, para confirmar se ele tem diabetes. Se ele tem diabetes, o tratamento para que ele fique equilibrado, para que ele evite que um dia ele descompense. Então, um diabético bem tratado, acompanhado, que não descompensa, evidentemente, vai reduzir o custo do sistema, porque se ele não fizer assim, ele vai descompensar, vai para o pronto-socorro, vai internar, pode ir para uma UTI. O mesmo paciente, com o mesmo caso. Então, é esse tipo de resultado que o modelo se baseia. Agora, precisou do especialista, ele é encaminhado para o especialista. É diferente de mandar um paciente, por exemplo, estou com dor de cabeça, a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas, preciso de um neurologista. A chance da causa de ser neurológica, de uma dor de cabeça que apareceu subitamente, ela é pequena, na verdade. Se eu for direto no neurologista, ele vai fazer um monte de exames, vai focar na parte neurológica, mas ele não vai conseguir, naturalmente, avaliar todas as outras possíveis causas. E é muito frequente que depois de uma série de exames chegue-se à conclusão que não é um problema neurológico. Então agora eu vou procurar quem? Vou no oftalmologista. Daí vai chegar no oftalmologista e ele vai fazer um monte de exames também. Para eventualmente descobrir que também não era problema do oftalmologista. E a frustração do assim paciente, né, Marcial? Essa frustração, o tempo, o custo. Se ele é funcionário de uma empresa, quanto tempo ele precisou se afastar por isso. Os custos de deslocamento, a gente tem que olhar tudo isso, né? Então, por isso que a experiência nos países de primeiro mundo, onde se faz isso, é muito positiva. E o que muitas pessoas não têm nem noção é de quanto de satisfação isso gera para o próprio paciente. É muito alto. Os nossos níveis de satisfação dos pacientes atendidos nesse modelo são extremamente elevados. Mas, vou parar de falar aqui e passar para o Paulo. Só para a gente fechar, eu acho que os dois pontos principais primeiro é o vínculo, né, Marcial? Acho que o vínculo entre o paciente e esse médico é em primeiríssimo lugar, porque cria-se um vínculo de confiança. Né? Em saúde, a confiança é o grande gatilho, né? Isso que a gente tem que entender. E o segundo ponto este médico, para que todos escutem aqui e entendam, que eu acho que esse é o grande entendimento. O médico de saúde da família, ele é treinado, ele é preparado, ele se especializa em cuidar da saúde desse indivíduo como um todo, né? Não é que a pessoa vai ser proibida de ir do especialista, não, mas ele só vai se necessário. Então o paciente economiza tempo,
dinheiro e não se frustra, porque ele tem alguém que de fato o reconhece, Exatamente. o conhece como aquele que cuida da saúde dele, né? Exatamente. E ele vai se tornando um amigo, ele vai se tornando uma referência, ele vai se tornando um ponto de apoio, né? Então eu acho que são esses dois itens de maior valor, né? E aí, então, isso, só para reforçar o que eu falei, ninguém discute que gera economia. Exato. A pergunta é o que se faz com essa economia. Uma operadora normal, né, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar a sua margem de lucro. Né? Aí não existe estímulo para o próprio prestador colaborar com isso, porque ele deixou de receber. Então, não vou entrar aqui nos detalhes, mas no nosso modelo, quanto mais saudável for a população, melhor os médicos serão remunerados. É uma inversão Que completa. bacana. Legal. Paulo. Bem, minhas saudações a todos que estão nos ouvindo agora, né? É um prazer estar aqui, muito grande, junto com o meu amigo Marcial e com a Cláudia Campos, que organizou essa oportunidade. Queremos agradecer à federação, dos dirigentes lojistas, à FCDN, né? Por estar aqui. Eu acho que é fantástico essa oportunidade de discutir saúde, como você falou, Ana Luísa, e poder trazer uma nova oportunidade, um novo caminho para a saúde, com uma visão diferenciada, que foi o que o Marcial trouxe até o momento aqui, e que, sem dúvida nenhuma, vai ser fundamental para a sequência da estrutura do país e muitas outras questões voltadas à saúde. Quero me apresentar, então. Sou Paulo Roberto Zétola. Tenho a minha trajetória foi mais divertida que a do Marcial. No sentido de que fiz a graduação em medicina, como ele também, lá na Federal do Paraná. Somos originários de lá. E hoje eu sou professor lá da mesma universidade, já há alguns anos, mas eu fiz depois pós-graduação aqui em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina do Trabalho. Fiquei morando alguns anos aqui, foi muito bacana. Nesse período fui médico estagiário do São Paulo Futebol Clube, depois participei de alguns clubes de futebol, entrei em campo, ali, aquele agito de torcidas, foi um momento, nesse sentido, bem interessante, né? Conviver com essa situação que o esporte traz, essa emoção muito grande e, sem dúvida nenhuma, uma experiência gigante. Depois disso, acabei me encaminhando para a medicina do trabalho, onde a medicina praticada dentro das empresas, né? Acabei me vinculando a grandes corporações, fiquei durante quase 30 anos atuando em empresas, criei carreira executiva nisso, fui responsável pela América Latina, na última empresa que eu estive, por quase 20 anos, uma grande montadora do país. Nisso tive a oportunidade de também conhecer os modelos francês, espanhol, russo e inglês, por conta desse vínculo, né, que, claro, né, essas empresas têm. É interessante verificar como funcionam esses modelos lá fora, como o Brasil se articula, como a América Latina se articula com isso, né? Nós ainda somos um modelo que depende muito, né? 80% da população depende da saúde pública. É verdade. Então, esse é um grande detalhe. Nós temos uma população dependendo da saúde pública, diferente dos Estados Unidos, que tem É 100% privado. tem uma visão... Aumentou um pouquinho hoje o suporte, né? Mas praticamente é o inverso, né? Eu diria quase. Então, e aí, a partir daqui, nós, o Marcial já posicionou, temos um modelo assistencial baseado no modelo europeu e do mundo em geral, que o governo fornece o suporte, o direito à saúde. Aliás, é por aí mesmo que, quando foi aberto a assistência privada, por
pela saúde ser um dever do Estado, né, ele só poderia permitir, e identificou isso logo depois que abriu o setor privado, que deveria ter uma agência reguladora. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que o Marcial citou, né, ela veio para regulamentar, porque isso é uma obrigação do governo, regulamentar o processo. Por isso que tem essa discussão do rol, né, do rol de atendimentos que tem que ter, essa discussão de como é que funcionam todas as tecnologias, como chegam, elas são validadas pelo governo e colocadas dentro do sistema privado. Então, essa entrada da questão privada trouxe a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, regulamentando o funcionamento dessas operadoras. E como o Marcial citou, nós, MedHealth, estamos dentro da medicina de grupo. Então, um aspecto importante. Respondendo a Cláudia, e depois já te passo a palavra, Ana, que você senti que está querendo fazer uma pergunta, mas só respondendo a Cláudia sobre a questão hoje da necessidade da formação médica, do direcionamento para essas questões, de uma revisão do modelo. Então, hoje a discussão está muito forte nesse sentido, porque o modelo atual, que é o modelo por pagamento pelo atendimento, pura e simplesmente, está levando a uma total inconsistência, ou total insuficiência da continuidade do modelo assistencial, porque os custos sobem. Isso não está fechando a conta e em algum momento nós vamos ter a ruptura, um colapso, né? Então é por aí que vem essa discussão e esse posicionamento que o Marcial trouxe e a nossa proposta de apresentar a todos aqui o novo modelo. Mas, só fechando a questão da educação, nós verdadeiramente precisamos trazer esses profissionais para um novo formato, uma nova visão, porque, claro, o médico sai dali com 90% da visão curativa. E nós temos que pôr na balança o equilíbrio da visão preventiva. Então, na hora que a gente sai, porque eu costumo falar nas aulas, o bom médico não é só aquele que trata, mas aquele que previne as doenças, que consegue enxergar esse caminho para aquele seu paciente. Então, ele está diante de um paciente com problemas de saúde, problema cardíaco, diabetes, ele tem que ensinar ele que ele vai ter que tratar esse diabetes, mas ao mesmo tempo prever uma série de outras doenças que vêm a reboque pelo problema que tem. E por conta disso, há necessidade de uma complementação da formação, dando essa visão coletiva, que depois podemos abordar um pouco, vou passar para a Ana, senão ela vai... Imagina, a gente quer ouvir você. Mas nesse sentido de que é importante que a gente trabalhe essa formação dos profissionais de saúde, ampliando o leque, enxergando o atendimento humanizado, que é um ponto fundamental aí, que é esse valor à vida, esse valor a uma questão e uma visão geral. Quando nós falamos, e o Marcial já citou, da atenção primária em saúde, onde o Brasil é uma referência na atenção primária em saúde, no setor público, por conta do SUS, ele foi um dos países que modelo, né? Avançou fortemente, trouxe essa condição para cá, e isso tem feito a diferença, certo? Tem feito a diferença no resultado da saúde brasileira, mas ainda tem deficiências no modelo público, até pela questão estrutural, pela amplitude do país, pela questão de como é que nós vamos trabalhar em todos os cantinhos do Brasil esse sistema. Então, há uma dificuldade nesse sentido, mas ele é uma grande referência. E essa referência chegou a ser tão forte que hoje está sendo aplicado no sistema privado. Então, quando a gente fala na atenção primária em saúde corporativa, que é esse termo que muitos estão usando, outros não, mas
é dentro do privado. Como é que nós vamos trabalhar essa mesma lógica? Né? Como vamos aplicar essa mesma lógica e desenvolver? 4 palavrinhas importantes que vão dar vazão a isso. Acesso, certo? Como é que nós vamos criar acesso? E aí é uma das estratégias Esse é um dos importantes. pontos críticos do SUS, né? Você pode até às vezes chegar, às vezes nem chega, mas com frequência chega, aí precisa de um outro procedimento que aí vai lá para uma fila que demora 1 ano, 2 anos, aí aquela doença que era para estar sendo prevenida Já se desenvolveu. se consolidou. E aqui, voltando no que você tinha citado antes. Acesso no primeiro, na atenção primária, secundária e até terciária. Né? Então, todo esse acesso ele tem que ser amplo. E para isso tem que ter uma rede estruturada, um suporte, que, claro, o governo vem desenvolvendo, né, no seu serviço público, e já no privado ele já tem mais estruturado. Nós temos uma estrutura muito forte no sistema secundário, mas hoje, infelizmente, a atenção está mais focada no secundário do que no primário. Então, e essas correções é que precisam ser feitas. Então, acesso é uma das palavrinhas, a outra é coordenação do cuidado. O que queremos dizer, né? Encontramos o problema, como ele citou, da diabetes, né? Como vamos tratar esse problema, como vamos encaminhar esse problema, para quem vai, como vamos acompanhar, fazer seguimento e garantir a qualidade que se espera nesse segmento para evitar as doenças secundárias, terciárias que podem advir do problema de saúde. É que não basta você fazer a prescrição médica. Nós temos que saber que o paciente está usando aquele medicamento. Como é que você garante Se eu isso? prescrevo e digo assim, volte daqui 6 meses, e ele às vezes nem tem condição de usar o medicamento, então não adianta, daqui 6 meses ele vai voltar complicado. Então, dentro desta estrutura de atendimento primário, tem que existir desses programas de cuidado, que é o que a gente faz, todo um acompanhamento lá na ponta, no dia a dia do paciente. Isso. Para termos certeza de que as recomendações estão sendo atendidas. E se não estão, por que não estão? E dar as condições para isso. E isso é muito mais econômico do que esperar ele complicar, internar numa UTI, ficar lá às vezes quanto tempo e todas as consequências que vêm. Né? Terceira palavrinha, longitudinalidade. Palavra longa. Sim. E que dá uma ideia de que isso, né, vai por longo tempo. Né? E longevo, né? A longevidade, ainda mais num país que hoje está envelhecendo fortemente. Né? Nós temos um país que vai inverter a questão, a base da pirâmide em poucos anos. Né? Cita-se até em 2050, que está aí já. Né? E isso é preocupante. E a partir daí, a longitudinalidade dentro desse processo se torna ainda mais relevante. A necessidade que a gente ponha essa coordenação do cuidado durante todo esse tempo e toda essa experiência traga resultado, vai ser muito importante. Né? A última, né, dessa sequência, né, é a integralidade. Então, a integralidade entre toda a cadeia, tanto de terapia, quanto de visão preventiva, quanto visão de tratamento hospitalar, e que a gente possa fazer uma visão de todas as partes e acompanhar esses resultados, que aí está num papel do gestor em saúde fazê-lo. É verdade. A MedHealth tem um programa de capacitação ou de reunião clínica com a sua equipe, porque todos nós já escutamos, não, o médico nem pôs a mão em mim, minha consulta durou 5 minutos, minhas tias, todo mundo, meus amigos, não durou 5 minutos. E é isso, né? A gente entra no consultório, né, doutores aí, Ana, eu já passei por isso também, é frustrante. Ele olha pra mim em 5 minutos e fica 20 escrevendo no computador. Sendo que eu poderia estar conversando com ele. Ele está muito mais preocupado, e aqui no jargão nosso, né, com o tazi, do que me ouvir, pôr a mão em mim, me escutar, né? Eu acho que é um exercício de escuta
escuta. Então, existe um programa de capacitação? Como é que é isso? Vocês evangelizam esses médicos da MedHealth? A equipe que vem para compor a MedHealth, ele tem isso, Paulo? Ele tem esse investimento em formação, em fazer essas reuniões clínicas, em falar sobre isso? Como é que é? Bem, esse é um grande desafio, né, Cláudia? É um grande desafio. Né? Só que eu sugiro separar essa questão, porque na equipe, que é a equipe da atenção primária, a lógica a regra, faz-se reuniões diárias sobre a situação de saúde da população que está sendo atendida. Lógico, daí existe um outro desafio, que é você fazer essa comunicação com o especialista. Por essa razão que nem todos os especialistas de uma determinada rede necessariamente vão se sentir à vontade para trabalhar nesse modelo. Mas, do nosso lado, né, que é a equipe da atenção primária, sim, ela faz um acompanhamento diário, no sentido de saber desde o paciente crônico, se ele continua estável ou não, saber quem esteve no pronto-socorro na noite anterior. Isso, é muito bacana. Se ele foi no pronto-socorro na noite anterior, e hoje existe uma outra ferramenta muito boa, que é a telemedicina, esse pronto-socorro pode ser virtual, pode ser presencial. Isso. E a lógica qual é? Sempre que possível, se o virtual conseguir fazer o diagnóstico e deixar a pessoa... Sabemos, né, o sistema sabe que é algo que pode ter sido tratado com um medicamento, uma conversa. O exemplo que eu dou é sempre uma febre de uma criança. A maioria das vezes, basta você dar um banho na criança que vai melhorar. Agora, pode ser que às vezes ela precise do médico, mas grande parte deles vai dizer assim, amanhã você consegue uma consulta lá com o seu médico de família, que já te conhece, e faz o acompanhamento. Não, precisou do pronto-socorro? Vai para o pronto-socorro, presencial nesse caso, e lá ele é tratado. Se ele for para o pronto-socorro, a equipe no dia seguinte já está sabendo e já está atuando para saber, internou, voltou para casa, com qual prescrição? Quer dizer, então tudo isso faz com que a gente consiga manter esse controle. Agora, eu acho que a tua pergunta tinha a ver com a questão do desafio, que é em relação aos outros profissionais que não estão nesta fase, mas que, exatamente, não é feito todo um trabalho com eles e ninguém é obrigado a atender. Então, tem muitos especialistas que acabam concordando e tendo estímulo. Por quê? Porque, na verdade, lembra que eu falei para vocês que a remuneração do médico vai ser melhor quanto maior a saúde da população. Então, eu posso ter um especialista que quanto menor o número de pessoas precisarem chegar nele, quando ele vier a ser necessário, de fato, eu vou remunerá-lo com um valor de consulta ou de procedimento muito acima do normal. Por quê? Porque quem vai é quem precisa. E aí eu ganho as duas coisas, porque eu ganho qualidade, eu ganho satisfação. Só que isso sim já exige um pouco mais de trabalho, de aculturamento, mas, né, como o Paulo sabe, faz parte desse esforço, a própria conjuntura hoje está fazendo com que cada vez mais os médicos entendam que esse é o caminho, né? Porque também tem muitos médicos que têm até valores de consulta, por exemplo, particulares extremamente elevados, mas infelizmente para ele está com o consultório vazio. Então não é por aí o caminho. O caminho é cobrar o justo, o mínimo, razoável para que se faça o serviço, mas a forma de remuneração pode ser mudada nesse sentido. Ele pode não atender ninguém e ele continua recebendo. Isso. Então, por quê? Porque a população é saudável. Ótimo. É ótimo. Né? Vai ficar melhor para o médico, melhor para quem está contratando. Desculpa. Não, perfeito. Só complementando aí já nessas questões, porque o que o Marcial citou ali o referenciamento que vai para o especialista, então ele passa pelo médico de família, o médico generalista, que vai estar dentro do primeiro atendimento, né? Onde você citou, da atenção primária, a porta obrigatória. É importante que essa porta seja obrigatória. Esse é uma questão aqui, né? Olhando para
para a população entender esse modelo, porque a população quando fala assim, puxa, mas eu vou para o médico de família, lá na UBS eu também vou ter um médico de família, né? Então é esse mesmo sistema, ele está se expandindo do serviço público para o serviço privado, claro, aí é que o que muda são os volumes e a qualidade do atendimento que muda, né? Onde você vai ter um especialista, um médico generalista com especialidade em medicina da família, que tem uma formação ampla e focada nesse tipo de atendimento, que vai ajudar, sem dúvida nenhuma, com que nós tenhamos esse diferencial, né? E que nós tenhamos também a possibilidade de proximidade, por exemplo, orientação como a mamãe deve cuidar do seu bebê, no uso, no banho, na limpeza das secreções e por aí vai, nas vacinas. Uma coisa, puxa, mas o pediatra lá pode estar fazendo? Pode, mas aqui ele cuida da mãe e cuida do bebê, entende? E cuida do pai também, que vai junto lá e quer saber o que está acontecendo e que vai precisar de informação. E ele engloba a família toda num projeto de cuidado à saúde. Então, esse é um modelo que muda toda a visão. Essa integralidade, essa é a coordenação do cuidado que vai fazer um diferencial naquilo que nós estamos se propondo no modelo de saúde. E a partir desse momento, dessas pessoas bem formadas e preparadas, você alinha um segmento, né, que, se ela precisar de um especialista, como eu falei, ele vai fazer a referência, o médico vai indicar, porque uma coisa é falar, procure um cardiologista. Ele vai milhares no mercado. Vai sortear um, né? Vai sortear. O amigo indica. Vai pelo sobrenome bonito, né? E vai e acaba caindo em profissionais que são bons e outros que não são tão bons. Mas aí eu entro, Paulo, são profissionais que não têm o histórico desse paciente Exato. E dessa família. Porque Exato. o nome já diz, é médico de família. Então entra dentro do consultório o marido, a esposa e o bebê. Ele olha a família, o contexto dessa família. Mora onde? De que forma que ele se comporta, até a questão familiar. Determinantes sociais. Problemas sociais, né? O que essas pessoas estão comendo. Então, é de fato uma pessoa que vai estar integrada, que é o modelo, integrada neste contexto desse paciente. Né? Então, na hora que a mãe chega e fala, olha, doutor, mas eu não estou dormindo direito. Pô, mas o seu marido, ele trabalha de madrugada, ele volta. Entende? Então, ele consegue entender. Né? Eu mesma, Ana, até a gente brinca, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu me trato com médica de família, ela é ginecologista e médica, mas médica de família por formação. E às vezes eu chego e falo, doutora Lélia, não, eu acho que tem que fazer uma ressonância. Paulo, imagina. Eu quero fazer uma ressonância. Você não tem que fazer ressonância, não. Você vai fazer uma acupuntura, Cláudio. Você vai passear mais, você vai parar de trabalhar, para com isso. Porque ela me conhece, sabe o meu ritmo. Agora, se eu vou num cardiologista, estressada, a primeira coisa que ele vai fazer, você vai fazer um exame. Porque não tem. Não é um exame. É um monte. Até porque, do ponto de vista do cardiologista, ele é obrigado a esgotar todas as possibilidades, até do que é mais raro. Só que se você analisar isso na população, é um monte de procedimentos sendo realizados, cuja resultado no sentido inverso é péssimo, porque não agrega nada, não trouxe saúde para a população. Né? Então esse é o... Que é promover essa saúde. Essa integração. Agora eu faço outro comentário. Daí a importância de outro conceito que a gente adota, que é a lógica do ecossistema da saúde. Não basta eu apenas ter a clínica de atenção primária, fazer tudo isso que nós estamos falando, se todo o ecossistema, que vai desde, por exemplo, uma empresa para o seu RH, que tem lá os interesses, não só de gerar saúde, de não ter absenteísmo, que, por sua vez, tem o ecossistema dos hospitais, dos médicos, tudo isso tem que estar integrado. E é isso que nós temos uma solução. Quer dizer, onde tudo isso ocorre de forma comunicada, intercomunicada, de maneira que todos esses esforços de fato se somam. Certo. E a gente continua naquela lógica de alinhamento de interesses
e geração de saúde para a população. Que é onde está o núcleo da MedHealth em Goiânia. Em Goiânia Que aí é uma você operação tem todos os completa médicos hoje. na parte Sim. ambulatorial, os hospitais, está tudo integrado. Exatamente. Então aí entra naquela situação que que está acontecendo já e tem outras cidades que a gente já está também bastante avançado nesse processo. Modelo. Porque lá em Goiânia, vocês estão avançados? A gente está além de Curitiba, tem uma cidade do interior de São Paulo, okay. que estamos com isso, também em outras cidades também até do Nordeste, mas não ainda implantado. Tá. Mas todas essas situações são situações que tem basicamente, vamos dizer assim, um sistema onde você tem prestadores, especialmente hospitais, hospitais que hoje se encontram, vamos dizer assim, numa situação de risco no sentido seguinte, risco, porque primeiro, todo mundo que já concorda que existe um risco de não ter pacientes para atender porque as pessoas não têm mais acesso conseguem pagar, ao plano né? de saúde privado, né? Se esse hospital não atende SUS, né, que é o outro ele grande, tá fora. Então quem que ele vai atender se não tem paciente de convênio? E em muitos lugares existem cidades também o hospital pertence à própria operadora. E aí, quando isso acontece, isso gera um outro tipo de risco. Porque se o hospital está lá, uma cidade, vamos dizer, de médio porte, um hospital bom, ele tem um outro hospital na cidade que pertence à operadora. Então, aquela operadora cresce, para onde que vão os pacientes? Para todo mundo, para aquele outro hospital. Não atende SUS. E às vezes o outro convênio pode até não estar bem financeiramente ou está saindo do mercado, não tem paciente para atender. Então, nesta lógica, por isso que a gente tem hoje em andamento um projeto muito interessante em vários lugares, locais onde existe este perfil de hospital, geralmente hospital geral ou um grupo de hospitais. Em Goiânia é o caso, lá é um grupo de hospitais que estão nessa mesma que entenderam essa necessidade, né? Eu acho que acho que esse é um chamado, viu, Ana Luísa, que a gente está falando aqui, que a Ana vai falar um pouquinho da sustentabilidade, que é o seguinte: a população médica, que é dona dos seus consultórios, os donos de hospitais, precisam entender esse tom que está sendo colocado no mercado, Paulo. Porque é aquela história, ou entra dentro de um sistema razoável que se sustenta, ou, gente, está todo mundo fora. Sim, é verdade. Não vai ter isso. E não tem paciente para atender, que é o que o Marcel falou. Exato. Se as pessoas, se os empresários que estão nos escutando aqui, donos, que são que a gente sempre fala, quem paga a conta tem o comando. Gente, acabou a conversa. Exatamente. Se essas pessoas, eu tenho aqui uma empresa com 5 funcionários do plano de saúde para eles, se eu não estou dando conta de pagar o reajuste, eu vou parar de pagar e esses pacientes vão parar de frequentar os consultórios dos hospitais. Se esses hospitais e essas redes de atendimento ambulatorial não entrarem num acordo, isso todos vão perder. Todo mundo vai perder. E o que a gente está escutando aqui, eu acho que é importante, principalmente quem está em Goiânia, né, Ana? Sim. Que está nos ouvindo aqui, olha para esse modelo, que isso existe e é possível. Então, como é que Goiânia conseguiu fazer isso, Marcial? A lógica, falando resumidamente depois do que a gente já explicou aqui, é até mais ou menos simples de entender. Hoje, para os hospitais parceiros de Goiânia, nós estamos fazendo um trabalho fortíssimo de promoção de saúde. Então, ao fazer esse trabalho, o que significa? Menos gente sendo atendida no hospital. Ah, mas o hospital então não está faturando nada? Não. Na verdade, o hospital continua recebendo em função da saúde da população. Qual a maior margem de lucro do que essa de que você receber por algo que você não fez? Então, isso traz satisfação para os prestadores. Então, hoje nós temos vários dos principais hospitais de Goiânia dentro desse processo, que de forma unida, essa foi uma negociação conjunta, né, coletiva lá com os hospitais. Não são todos os hospitais de Goiânia nesse primeiro momento. Então, alguns já estão participando. A base prevista de que essa base dos hospitais cresça, mas nós vamos fazer isso à medida em que tenhamos uma escala de número de vidas que acompanhe. Porque também não adianta termos uma rede muito ampla, com um número de vidas que não seja coerente, porque senão não gera a escala necessária para que todos fiquem satisfeitos. Mas é isso que acontece, tem clínica de atenção primária trabalhando num padrão elevadíssimo, altíssimo nível de satisfação. De estrutura também, né? E que quem hoje é atendido lá leva um susto, porque nós estamos falando de um padrão de qualidade
o local de atendimento, assim, e qualidade assistencial dos médicos que trabalham lá, a equipe toda dentro dessa lógica que eu estava falando, né, de resolver os problemas das pessoas. Então o nível de satisfação é altíssimo. Então isso nos deixa satisfeito e com custos finais lá para quem paga a conta, no caso para o empresário, significativamente abaixo da média de mercado para a qualidade, né, que está sendo ofertada, e gerando essa participação também ativa dos contratantes dentro daquele mesmo alinhamento. Quer dizer, queremos uma população saudável para a empresa. População saudável para a empresa, menor absenteísmo. Só a economia de absenteísmo que isso gera já paga boa parte do investimento no plano de saúde, naturalmente. Bacana. Legal. Fala um pouquinho pra gente sobre os marcos regulatórios, né? Os principais marcos, né, recentes agora na área da saúde. Você poderia comentar um pouquinho como isso impactou, Olha, né? Poderia também tentar resumir da seguinte forma. Nós temos a lei, né, 9656, da de 98, que foi a primeira vez que ocorreu algum tipo de regulação a partir de então do sistema de saúde suplementar. Esse nome de saúde suplementar advém da norma, né? Até então não existia a figura. Então foi muito importante, inclusive lembrando aquele começo do que eu falei, eu como médico tinha uma angústia pessoal de ver que as pessoas até então até pagavam seus planos de saúde, mas quando internavam meus pacientes, que eram pacientes crônicos, eu trabalhava muito com pacientes na área de fígado, então pacientes que tinham doenças crônicas, tipo cirrose, hepatite B, doença infecto-contagiosa, tudo isso na época não tinha cobertura pelos planos de saúde. Então eu via os pacientes sofrendo com isso. Então voltando lá na razão lá inicial daquilo que a gente conversou. Bom, veio o marco, foi importante para reduzir, né, esse problema. De lá para cá, né, então nós estamos falando aí já de mais de 20 anos, né, praticamente 25 anos de regulamentação, que foi detalhando cada vez mais esse processo. E hoje, se você for fazer uma análise da regulamentação, você quase que tem que chamar uma inteligência artificial para fazer isso, porque a quantia de dados não é estruturado. Então, vou dar um exemplo interessante. Você tem, às vezes, uma norma que tem, aí eu estou dando um número aleatório, 30 páginas. Nas 30 páginas, essa norma está toda com essas decisões já caducadas por outras normas. Mas, de repente, você acha uma linha nessa norma que ainda está válida. Então, isso é muito complicado, né? Mas, vamos dizer assim, fora disso, ela foi elaborando, foi implementando. O que teve de impacto mais recente são duas questões. Primeira, uma lei recente que criou a figura, que foi uma decisão, primeiro uma decisão de Congresso, depois veio uma decisão judicial, mas hoje, né, existe uma determinação para que se analise com um determinado rito processual a incorporação de novas tecnologias. E esta nova norma, ela abriu um pouco mais, porque até então a regra pela Agência Nacional de Saúde é que um plano privado de assistência à saúde cobriria aquilo que está definido pela Agência Nacional de Saúde. E era esse o contexto. Então, mais recentemente, isso ficou discutível, porque a figura do que se fala, o rol taxativo, ou seja, é isso, o que não está no rol não cobre. E existe a interpretação de um rol que não é taxativo, ele é exemplificativo. Que daí significa o quê? Ele é um exemplo, mas outros procedimentos que mesmo estando no rol podem vir a ser obrigatoriamente cobertos. Hoje, a lei define que qualquer nova tecnologia tem regras e prazos para ser definido se ela é coberta ou não. E caso não haja manifestação, desde que exista alguma comprovação científica no mundo, estou falando de forma muito resumida, ele passa a ser obrigatório. Então isso expandiu muito as coberturas e continuará expandindo, porque a tecnologia de saúde é algo que cada dia que passa você tem uma novidade. E aqui eu sou obrigado a fazer um outro comentário importante. Diferentemente de todas as outras áreas, a saúde, a tecnologia nova,
quase sempre, se não sempre, não substitui a tecnologia antiga. Ela Na saúde, complementa a outra. não, ela agrega. É. Então, por isso que saúde, tecnologia nova, sempre agrega custos. Custos que crescem e... Vamos dar um exemplo aqui. A gente continua usando o famoso e velho e bom raio-x Sim. e a ressonância mais, quer Isso. dizer, então o médico pede o raio-x, Isso. mas pede a ressonância também. Sendo que ele Exatamente. poderia pedir só a ressonância, talvez. Na verdade, é que está o problema da saúde na medicina. Você precisa fazer todos os exames mesmo, porque cada um traz uma determinada informação. A questão é, quando indicar corretamente a necessidade Cada do um. exame Tá. mais moderno, né, e mais caro. Porque tudo que é mais moderno é mais caro. É. A comparação é com os computadores. Né? Hoje você tem um computador que custa X, uma potência ótima, compara com o computador dos anos 70, que era muito pior, e custava milhões. Né? Então, as outras áreas isso ocorre. Na saúde, infelizmente, não. Então, por essa razão que esta lei, que permitiu essa abertura, tem um risco muito grande de gerar cada vez mais uma obrigação de cobertura, que, para quem está olhando de fora, de forma simplista, você vai dizer, que bom, agora pode mais isso, o operador é obrigado. E ainda com frequência no raciocínio de que bom, mas quem vai pagar a conta é a operadora. Então, primeiro, não é assim necessariamente que bom, porque quem paga a conta, em última análise, é o contratante, os preços estão subindo, né? E esse é o outro problema que a gente estava falando, do uso adequado da tecnologia, que quando ela é usada de forma livre, sem qualquer critério, você vai acabar consumindo muitos recursos que vão faltar para quê? Atender o paciente básico lá na ponta, aquele que está lá, que eu brinco, que está lá pendurado no seu plano de saúde, fazendo um esforço enorme para ter um plano de saúde. Aí a hora que dá aquele reajuste de 10% a 15%, ele não aguenta. E ele cai fora do sistema. Então, o problema da regulamentação hoje está nesta situação, que infelizmente no Brasil hoje não tem hoje um nível de análise que seja suficientemente equilibrado entre a questão técnica e a questão econômica. Diferentemente de outros países, por exemplo, na Europa, em que se faz esta análise de impacto econômico, nós não estamos discutindo se ele funciona ou não. Ele funciona. Nós vamos discutir o impacto econômico. E em muitos países, as tecnologias novas são negadas com base no seguinte argumento. Sim, ele pode ser útil, mas para a sociedade como um todo, ele é prejudicial. Aí, isso é uma visão madura do sistema. Infelizmente, aqui no Brasil ainda não chegamos nisso. E, a parte disso, ainda a gente tem um terceiro problema que não é bem normativo, que é um problema judicial, onde as decisões judiciais, infelizmente, com alguma frequência, se faz simplesmente com base num pedido médico, sem análise de custo, sem análise de benefício. Tá? Benefício assistencial, inclusive. Exatamente, né? nem todos. Você tem muitos procedimentos, né, na nossa experiência do dia a dia a gente vê, que muitas vezes são por medida liminar liberados, mas que estão, na verdade, até contraindicados em alguns trabalhos, gerando prejuízo para o paciente. E que o decisor, o juiz, ele não consegue enxergar isso. Ele só vê o lado positivo, não, estou ajudando o paciente a fazer tal tratamento. Mas ele não tem como julgar as consequências deste tratamento. Que em alguns casos estão mal indicados mesmo. Em outros, não. Então essa é uma análise muito complexa, mas nessa tendência de se expandir, é o que nós estávamos falando agora há pouco, né? Quer dizer, está gerando um custo, e esse custo chega num ponto de insustentabilidade. Voltando para a lógica de que o caminho, qual é? Primeiro, não deixar ficar doente. E segundo, usar adequadamente toda a Os tecnologia que a recursos. gente tem. Porque nós podemos usar tudo, mas tem que usar corretamente. Os recursos. É isso aí. Agora sim, que vocês comentaram sobre a tecnologia, na opinião de vocês, quais são as principais tendências que vocês veem no mercado da saúde suplementar? Tendências positivas ou negativas? Tanto positivas quanto negativas, né? Porque tudo tem o lado bom e o lado ruim. Até a crise, às vezes. Então, as tendências que eu vejo, tem uma tendência de avançarmos muito para o uso da telemedicina, né? Então a telemedicina entrou no mercado para ficar, para ser, né? Ela veio da pandemia, ela era aplicada antes, mas com
com a pandemia explodiu, né? Então, até por uma necessidade, né? Por uma Porque necessidade. havia uma resistência Sim, a de isso, todos os né? lados, né? De tanto da comunidade médica quanto da própria comunidade, né? A Exato. gente não acreditava muito nesse médico E que se estava na terra, né? descobriu que É ela resolutiva. é resolutiva. Hoje tem o PA virtual, né? O pronto-socorro virtual, onde as pessoas são atendidas já de imediato e já encaminhadas para um pronto-socorro, sabendo para qual pronto-socorro deve ser direcionado. Então, esse é um dos aspectos que a gente trabalha muito naquilo que se perguntou. Como é que olhamos para a equipe? Equipe, como é que está esse pronto-socorro para quem está sendo direcionado, para quem está... Então, a telemedicina, eu diria que é um aspecto bem positivo que está acontecendo. Hoje... Que não tem volta também, né, Paulo? Não tem volta. O acompanhamento, o segmento do paciente, até pela telemedicina, ou pelo enfermeiro ou navegador, ou pelo um agente promotor de saúde que acompanha essas pessoas. Aliás, eu vou aproveitar esse gancho que você está falando. Isso é uma das coisas que na nossa clínica de atenção primária sempre tem. Que é uma pessoa o trabalho dela é acompanhar o que está acontecendo com o indivíduo lá no dia a dia da vida dele. Para fazer essa... Que é esse navegador. Exatamente. Esse agente promotor de saúde. Tá? Ele não necessariamente é médico nem enfermeiro. Não necessariamente. E ele é treinado para isso. A triagem, né? Isso. Ele vai identificar fatores que eventualmente sejam negativos para trazer para a equipe e a equipe poder atuar. Porque, de novo, o exemplo do diabético. Se é um diabético, estava fazendo tudo certinho, mas de repente acontece alguma coisa na família, um filho que está com problema, a pessoa às vezes ela descompensa. Então, antes que isso aconteça, nós temos que saber e atuar para evitar que isso ocorra. E essa figura, aquela figura que a gente sempre falava, né? Aquela assistente social, né? Sim. Que ela, na entrada da família, Isso. eventualmente num serviço de saúde, ela que tinha aquele olhar para mãe, para avó que estava mais estressada do que a mãe, essa condição de não ter o dinheiro de pagar o ônibus para poder levar o filho para determinar. Então, esse profissional, a gente precisa falar dele, né, Marcelo? A gente precisa falar desse profissional. Porque ele também é a grande rede que chega até onde ninguém chega. Né? Então, se a gente começar a multiplicar essa figura nesses modelos de saúde, além de você ter esse impacto de abrir um pouco mais, expandir um pouco mais esse acesso, essa figura é a figura que une as pontas, né? Sem dúvida. Então, essa é uma das particularidades também do sistema, quando você questionou a respeito do acompanhamento. Nessas reuniões diárias, esse promotor participa também. Maravilhoso. E isso faz um diferencial, porque ele põe na balança aquilo que a gente já citou aqui, que são os determinantes sociais, as questões sociais que afetam os problemas e que a gente nem percebe vão levar a doenças sem a gente. Então, esses são alguns dos aspectos que eu vejo muito positivos na evolução. Eu acho que o outro ponto, né, que a gente já citou e não vou seguir agora a aprofundar na questão da integração da rede, da gestão de rede, estar bem alinhada com todo o segmento da cadeia, que é isso que vai fazer diferença. Se ele está lá internado no hospital, nós já estamos monitorando aqui, já está sabendo o que está acontecendo, já está atuando, já tem uma equipe em cima. E isso muda, porque ele não está jogado no hospital sofrendo um procedimento onde ninguém tem ideia do porquê esse procedimento precisa ser feito. E mais, já aproveitando, né? A partir do momento que você tem essa visão de coordenação, de cuidado, de longitudinalidade, de integração, você vai permitir, quando olhamos lá o processo, a liberação mais rápida do procedimento. Que é outra coisa. Chegou lá, não consegue liberar procedimento. Não consegue. Então, já sabe que ele é um diabético, já sabe que ele é um hipertenso, já sabe que ele tem problemas de saúde, que ele vai precisar de um suporte diferenciado, fica tudo mais fácil para que as coisas sejam liberadas. Isso aqui, só para trocar em miúdos, é a famosa ida a um determinado hospital ou consultório e a menininha lá barra e fala:
tem que pedir autorização. É disso que a gente está falando. Autorizar a guia. Essa a partir do agilidade. momento em que você tem um médico de família que encaminhou o paciente, esta é a guia. Exatamente, Né? exatamente. Então, Quer dizer, que é nesse sistema que aí que vocês estão nos Extremamente dizendo. burocrático, Que é demorado. Isso. E nesse sistema que vocês criaram em Goiânia, estou só usando como laboratório, Sim. que vocês criaram em Goiânia, em que o acesso é mais rápido, porque todas as informações já estão ali, e na hora que o cara precisa fazer um exame mais complicado, mais sofisticado, ou uma internação, ele anda mais rápido. Exato. Porque ele já sabe do que Porque, precisa. na maioria das vezes, você prescinde da auditoria. Porque, como eu Isso. falei, é o médico de família que pediu, Isso. é o nosso médico de Isso. família. Que é muito diferente de uma auditoria que hoje é necessária no sistema, porque o paciente vai lá não sei aonde, é atendido por um médico que não está entendendo, não está participando do processo, e que muitas vezes acaba pedindo, de fato, um procedimento que ou não está com uma indicação adequada, ou não está bem justificado. Tá, aí o auditor tem que pedir. Ao pedir, os prazos aumentam. A partir do momento que o sistema, de novo, um pouco aquela questão do ambiente, né? A questão do ecossistema, essa é a importância. Você faz com que tudo isso funcione de forma mais ágil, mais eficiente, com as informações todas ali, tanto para o médico da nossa equipe, como eventualmente até do especialista, que quando chega lá na primeira consulta com ele não vai ter que começar tudo de novo. Ele já recebe os dados. Então tudo é mais rápido. Né? E gera satisfação também. Né? Os negativos, só para fechar e daí te passar a palavra de novo, Ana, são hoje a fragmentação, o inverso do que nós estamos falando, né? A fragmentação do serviço, né? Onde vai muito por especialista, onde só ele passa por um especialista e fica criando, aqui nós monitoramos, que são os high users, que são os hiperutilizadores, são aquelas pessoas que ficam rodando de profissional em profissional, não porque ele quer, mas porque ele não acha o caminho do tratamento, certo? Então, ou seja, eu estou passando mal de uma determinada situação, eu vou num especial, eu estou com dor de cabeça, vou no neurologista, aí o neurologista me manda um monte de exame, eu não resolvo, aí eu resolvo ir no outro, aí esse outro fala, não, nada disso aqui não, vamos para esse outro caminho, e nunca se chega numa solução para esse paciente que fica pingando, veja quanto tempo, quanto recurso tudo isso gerou, e ainda com insatisfação, quer dizer, todos perdem com isso, todos perdem. Né? E outro problema que está muito em voga, muito sendo discutido hoje, e importante, né, a gente colocar, que são as fraudes, o uso inadequado do serviço. Isso tem representado um prejuízo enorme ao sistema, levando quase à inviabilidade em algumas situações onde temos aí a necessidade de uma nova visão. E como é que a pessoa identifica que está caindo numa fraude? Então, esse aí, para justificar o porquê da necessidade das auditorias, que costumam incomodar tanto o beneficiário e aos prestadores que fazem corretamente. Por quê? Porque para você separar um joio do trigo, você só vai conseguir isso com as informações adequadas. Quer dizer, um médico que faz uma prescrição adequada de um determinado procedimento, do porquê ele está fazendo e embasa, essa é fácil, o auditor olha e vai poder liberar rapidamente. Agora, quando você vai no médico e o médico diz lá que você quero uma ressonância de crânio e não escreve mais nada, como que o auditor vai avaliar se é necessário ou não? De novo, se esse médico era um médico de família que já tem todo o histórico, primeiro que a gente já vai ter acesso à informação, mas mesmo que não tivesse, se é o médico de referência, o médico já está lá, se ele pediu, não precisamos nos preocupar dos porquês, senão eu não teria pedido. Então por isso que essa questão do uso da tecnologia hoje ela é crítica. E arriscaria dizer um número para vocês que é absolutamente assustador. Hoje, tecnologia da saúde, nós podemos afirmar, não existem trabalhos que possam, vamos dizer assim, embasar isso de forma clara, porque tem um número de variáveis muito grande. Mas para quem está na área da gestão, a gente pode afirmar hoje que, no mínimo, realmente, uma coisa assim, o mínimo que dá para imaginar é que cada R$100 que se paga para um plano de saúde hoje estão sendo jogados no lixo
né, o lixo no sentido que não é usado adequadamente, pelo menos 30%. É muito recurso, é muito dinheiro, que se esse dinheiro fosse bem usado, significaria que para tanta gente, custos menores, 30% menos no custo, né? Então, isso é o mínimo. E a outra coisa importante, hoje é o único grande setor da economia, isso não é só aqui, no mundo inteiro isso, é o único setor da economia que tem um potencial tão grande de geração de economia. Hoje, numa indústria, por exemplo, aeronáutica, as empresas estão lutando para reduzir 1, 2, 3% e já é um milagre conseguir essa economia. Na saúde, nós temos 30% ou mais para economizar. Então, essa também, de novo, aquela questão da crise é uma oportunidade. Agora, para que essa oportunidade possa ser aproveitada, tem que haver uma compreensão de tudo isso, das pessoas entenderem, mas o que nos deixa tranquilos, satisfeitos, é que lá na ponta a gente faz as duas coisas mais importantes e fundamentais, que é ter as pessoas com acesso à saúde e, reforço, mesmo sendo uma população mais saudável, ao contrário do que normalmente passa na cabeça de um prestador aí do mercado hoje, nós estamos remunerando melhor o prestador. Remunerando a saúde. Então isso explica um pouco do que aconteceu lá em Goiânia, que foi a compreensão desse processo por parte de hospitais, de médicos, que estão todos dentro desta linha. Para mim, Marcelo, está muito clara, a resposta clara, a fraude é a resposta clara de que o atual sistema em que nós estamos instalados não funciona. Porque o médico precisa fraudar para poder ganhar um pouco mais. Sim, e o paciente também, para ter acesso. Então ele está burlando um sistema que não funciona para ele poder se beneficiar minimamente daquilo que ele precisa. Né? Quando nesse caso, né, com esse projeto deles, facilita a vida da pessoa, que é nada mais do que a prevenção. Então, se você previne, você não tem pessoas doentes, todo mundo sai ganhando. Aí, quando vem o doente grave, ele realmente precisa, existirá recurso para atender o melhor possível. E não prejudicar o sistema todo, o que vai levar ao aumento dos custos. Legal, então, incrível. E aí, o limite disso está onde? É o limite, eu diria, da humanidade. Porque hoje a gente já não está muito longe disso. Que é, a tecnologia da saúde está avançando num ritmo tão grande e na qualidade e nos custos, que nenhum sistema do mundo será capaz de dar toda a assistência disponível. Em nenhum lugar. Porque ela fica insustentável. Então, o risco que existe é, se nós formos exageradamente rígidos, numa lógica como nós temos aqui, no sistema regulamentado, de uma justiça que acaba autorizando muita coisa, o que isso significa? Significa que nós estaremos atendendo excepcionalmente bem uma pequeníssima parte da população. E estaremos impedindo que eles tenham acesso à maior parte dessa população. Então essas decisões, que não costumam ser vistas desta forma, na verdade, deveria servir de reflexão tanto para legisladores quanto para o judiciário. Mas é que eles não enxergam esse outro lado. Esse viés. Né? E, por outro lado, nos anima o fato de que a gente vê a viabilidade, que só com esses 30%, que é o mínimo que eu falei para vocês, só de reduzir 30% de um custo já é algo muito bom, porque vai aumentar esse ritmo, né, de um maior número de vidas. Aí existem outras soluções intermediárias que decorrem da promoção de saúde, que vão permitir as pessoas, a maior número de pessoas ter acesso a uma saúde de qualidade, mesmo que até fora do que a gente chama de saúde suplementar, um plano de saúde. Hoje existem outras alternativas intermediárias que já ajudam muito as pessoas e que são capazes de resolver grande parte das necessidades. E reforço, e tudo isso, quanto maior for o sucesso, significa que menos recursos do SUS estarão sendo utilizados. E tendo menos recursos utilizados, vai sobrar mais para o SUS fazer aquilo que ele mais precisa, que é dar a qualidade dos internamentos, tratamentos oncológicos, aquelas coisas que realmente, fora do plano de saúde, ninguém consegue ter acesso. Né? Incrível esse bate-papo, Cláudia. Eu gostaria de agradecer vocês por participarem. Convido vocês a voltarem outras vezes aqui no nosso podcast. A gente já está chegando ao fim. Sim. E para encerrar, a gente gostaria que vocês dessem conselhos, né? Um conselho para os nossos ouvintes, que
que querem empreender na área da saúde, porque vocês tiveram uma ideia inovadora, vocês estão com um projeto incrível para ajudar mesmo a população brasileira. Vocês pegaram uma ideia francesa, adaptaram para a realidade do Brasil. Então, dá um conselho para os nossos ouvintes, né, que querem começar a empreender, que sonham em trabalhar aí na área da saúde, e vindo aí de vocês, empresários que tiveram sucesso. Bom, então, ao mesmo tempo que eu agradeço também aqui a oportunidade de a gente estar conversando, uma honra, uma satisfação, eu acho que, para responder a tua pergunta, eu daria dois conselhos para um segmento e para outro. Para quem é o segmento, vamos chamar assim, consumidor da saúde, o conselho é: comece a entender como funciona de verdade o sistema de saúde, no sentido de que hoje a realidade brasileira, com o nível de regulamentação que existe, entender que lá na ponta, quem paga a conta é o cliente, não é a operadora. Então ele tem que passar a entender isso na hora de escolher a sua operadora. Porque ele pode escolher uma operadora que pode ser mais barata, mas é lógico que se ele está pagando menos, dependendo de como for essa operadora, a qualidade pode cair muito. E se ele quiser algo muito completo, vai chegar num custo que pode se tornar inviável. Então ele tem que entender a realidade dele, entender como funciona, e buscar, sim, operadoras que sejam transparentes, que possam trazer a melhor solução para ele. Essa, na minha opinião, é uma grande mudança, porque infelizmente até agora ainda grande parte dos consumidores, basicamente são as pessoas jurídicas, né, ou seja, as empresas, as associações, elas costumam erradamente fazer as suas opções única e exclusivamente em cima do preço. E fazer em cima do preço daquele momento. Sim, exatamente, porque depois o reajuste vem e esse preço desaparece. Exatamente. Então não existe aquela longitudinalidade que o Paulo falou, que é fundamental, porque não se faz saúde numa população com 1 mês, 2 meses. Depois de 1, 2, 3 anos é que o resultado começa a aparecer. É a famosa troca de plano, né, Marcial? Porque assim, esse ano o reajuste foi alto, então vamos mudar de plano. Só que o reajuste vai chegar depois do outro plano. E ao mudar de plano, fora as carências, exatamente. E ao mudar de plano, muda o médico, muda a informação, começa tudo de novo, pede exames tudo de novo. Então isso é o conselho que eu dou para quem contrata plano de saúde, para que avalie de uma forma mais adequada o que significa mudar uma operadora, contratar o plano. E para os prestadores, o principal recado, na verdade, acho que eu já dei. São os prestadores, Marcial, só para os médicos, hospitais, laboratórios, né? A minha sugestão é que, da mesma maneira, comecem a entender o sistema dentro de uma lógica que, lá na ponta, quem paga a conta não é a operadora, é a mesma coisa. Quem paga a conta é o cliente. E para esse cliente poder continuar sendo atendido, ele precisa estar num sistema que gere saúde para ele, né? Que não gere doença, mas que ao mesmo tempo remunere bem o médico. Que basicamente é tudo isso que nós falamos até agora. Eles precisam enxergar desta forma. Porque enquanto for também, do ponto de vista do prestador, eu só quero saber dos doentes, estou querendo atender pacientes doentes, porque daí esses que vão me gerar um faturamento maior, pode funcionar durante algum tempo. Mas o problema é que esta fonte está sob sério risco. E não se sabe exatamente quando, mas está cada vez mais próximo. Em breve, pode ser que essa fonte seque, porque não tem mais quem consiga pagar. Então, esses são os 2 conselhos que eu daria, assim, resumidamente. Eu vou na mesma linha do Marcial, né? Dando nas 2 linhas. Na questão do prestador, então começando pelo prestador complementando o que ele falou, já dando foco na formação e educação, da necessidade desse profissional da saúde investir na sua preparação, na sua formação, buscar MBAs, buscar serviços qualificados que estão no mercado e que vão fazer a diferenciação para ele, que ele vai realmente poder levar um atendimento diferenciado, porque como você colocou em algum dado momento da nossa conversa, os profissionais estão saindo com faculdades que não estão levando preparando os profissionais
numa Também condição... na visão do doente, né? Isso, Só preocupado com a doença, isso. né? Exatamente. E, então, essa é uma linha. Vamos preparar, vamos buscar educação de qualidade, ensino de qualidade. E o outro, para o consumidor, para o usuário do plano de saúde, né? Ele tem... Porque nós podemos pôr a melhor estrutura. Agora, se ele não tomar cuidado da saúde dele, se responsabilizar pela saúde dele, ele pode passar com todos. Eu fiz check-up todo ano. Faz o check-up lá no Einstein, no Sírio, faz o check-up de qualidade todo ano, mas não muda. Todo ano está lá o colesterol alto, todo ano está lá a hipertensão descontrolada, no estresse. Então, ele não muda o processo, aí não adianta. A gente pode pôr o melhor sistema do mundo. Então, aqui a responsabilidade da saúde, do cuidado da saúde, o comportamento saudável é do usuário. É ele que tem que tomar medida, é ele que tem que fazer os seus exercícios diários, é ele que tem que comer melhor, é ele que tem que enxergar as suas deficiências para realmente ter resultado. Uso muito esse exemplo que dá assim para dar bem consistência ao que eu estou falando. Estava nos meus primeiros anos da última empresa que eu trabalhei durante 20 anos. O gerente de RH chegou, fiz uma detecção de uma doença autoimune no fígado dele, que ia fazer uma degeneração ao longo dos anos. Orientação para ter cuidado, para evitar álcool, alimentação, gorduras, medicamentos, aquela coisa toda. E como ele convivia conosco, e ele tinha um melhor plano de saúde, estrutura de saúde que nós poderíamos dar para ele, ele passou anos da sua vida não se regrando, não dando valor. Estava há 6 meses da sua aposentadoria. Chegou e, para mim, o fígado, falência total, foi para transplante. Foi pra fila, né? Ficou na mesa. Porque transplante de urgência, numa fase final, né? Ficou na mesa. Poucos meses antes de se aposentar. Então, é isso. É essa longitudinalidade, é esse acesso, essa coordenação, é essa linha de cuidado que nós precisamos implementar, que os profissionais de saúde precisam entender e as pessoas também, para ter sucesso. E nesse caso específico, do que adiantou para ele uma rede gigante, com um monte de especialistas, quer dizer, não serviu para nada. Não. Então, se ele tivesse tido um caminho adequado, né, talvez não tivesse tido esse desfecho. E seguido, né, as recomendações. Então, tá aí o recado pro consumidor, pro usuário. Precisa dos bons profissionais, mas a gente precisa fazer a nossa parte também. Exato. E as duas partes combinando, Na verdade, a coisa anda. A solução da saúde, ela é de cunho mutualístico. Ela é de cunho comunitário. E é um dos grandes erros hoje da visão, né? A visão de que tem alguém que vai resolver, seja a operadora, seja o juiz, sejam os deputados que alguma lei. Não, isso se resolve com a comunidade se organizando e vendo o que é melhor para ela, né? E é isso que começa lá de trás, que é o que traz aí um dos grandes diferenciais do modelo francês, que regionalmente se organiza para no nível nacional ter algo realmente que é o melhor que existe hoje no mundo, né, em termos de qualidade assistencial, né? Então, é o que nos anima. Muito obrigada. E nós que aula. agradecemos. Que aula. É isso Inclusive, quem tiver dúvidas pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai repassar para os doutores, eles vão estar respondendo. Como é que tá as redes sociais, né? Como que as pessoas encontram, né, mais informações aí sobre o trabalho de vocês? Bom, a gente tem dentro lá da MedHealth, né, o pessoal que cuida disso, né? Eu diretamente não sou assim ativo. Mas como é que a gente encontraria no Instagram, no site? Tem no Instagram, no site, o nome MedHealth, né? Lá vai encontrar, tem o canal e por lá esse recado vai chegar. Vai chegar no Paulo, vai chegar a nós, né? E estamos à disposição para colaborar nesse sentido, porque essa missão de esclarecer coisas como essa que nós estamos aqui expressando para vocês, faz parte do processo. Enquanto as pessoas não entenderem tudo isso,
fica difícil mudar alguma coisa. Aí a mudança só vem da forma pior, que é depois que o sistema estiver totalmente desestruturado. Então é importante que as pessoas percebam, e do lado da MedHealth nós estamos à disposição para colaborar, né, nesse sentido, porque é nisso que a gente acredita. É isso aí. Doutores, doutor Paulo, doutor Marcial, muito obrigada por toparem, né, participar aqui do podcast. Estão convidados, quando estiverem aqui em São Paulo, a voltar, Tá bom. porque sempre Obrigado. tem atualizações, sempre tem mudanças, Sim. né? Então é importante a gente sempre Sim. estar conversando sobre isso. Cláudia, muito obrigada. A Cláudia já é de Aninha, casa. Obrigada. Cláudia, quer deixar as suas redes sociais? Só agradecer. Primeiro, quero agradecer, porque na verdade os doutores vieram de Curitiba Sim. para esse encontro hoje, né? Graças a Deus, tivemos aí um momento maravilhoso e eu só tenho a agradecer. Todo mundo já me conhece aqui. Fico muito grata aí pela oportunidade. Aqui a nossa rádio está sempre aberta para Ótimo. vocês. Muito obrigado. mais uma vez. Muito obrigada a você que acompanhou aqui o nosso podcast. Não esquece do like, deixe seu comentário aqui. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aqui nos comentários, a gente vai fazer com que chegue até os doutores para estar esclarecendo aí eventuais dúvidas. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Obrigada, Tchau. tchau.